Prêmio Imbecil Coletivo Mirim. O Prêmio Imbecil Coletivo foi instituído para homenagear figuras expressivas da intelectualidade nacional que se destaquem por sua contribuição ao progresso da estupidez humana. Nestes dias de igualitarismo feroz, no entanto, pareceu-me politicamente incorreto votar in limine a admissão de candidatos de menor prestígio, de principiantes e noviços cujos primeiros passos no caminho da notoriedade assinalem uma vocação promissora no sacerdócio imbecilizante. Para atender a essa faixa de concorrentes, instituo aqui e agora o Prêmio Imbecil Coletivo Mirim e, num assomo de generosidade súbita, concedo no ato, e sem hesitações, ao psicanalista José Nazar, que eu e o mundo ignorávamos antes de ler o seu nome em O Globo de 26 de janeiro de 1997. Entrando no mérito da decisão, informo que o candidato, em entrevista a um suplemento dessa publicação, que por motivos insondáveis se denomina Jornal da Família, emitiu a seguinte declaração: a grande descoberta da psicanálise foi a de que nenhum ser falante, no inconsciente, traz a inscrição de que é homem ou mulher. A diferenciação sexual se faz na relação com os símbolos do ambiente da família, do estudo, do trabalho. A inscrição social depende das escolhas nesse universo simbólico. Trocando em miúdos, o inconsciente é um retardado mental que não sabe sequer se tem peru ou xoxota, e o homossexual é um otário que continua acreditando nele depois de ter olhado no espelho. Essa definição coincide plenamente com a opinião do Dr. Freud, segundo a qual a mente humana é normal quando, em vez de seguir as sugestões enganosas do inconsciente, aprendeu a fazer suas escolhas no universo simbólico, de modo que coincidam com a realidade física do mundo, reconhecendo, mesmo a contragosto, que pau é pau, etc, etc. O motivo da premiação reside em que o entrevistado fez sua declaração no intuito sincero de estar emitindo um argumento a favor do homossexualismo. Esse rapaz tem futuro. Conversa franca sobre o aborto. A resposta à questão do aborto depende inteiramente de duas perguntas. A primeira pergunta é: o feto no ventre da mãe é um ser humano ou não? Se não é, então ele tem de se tornar um ser humano em algum momento da gestação. Há duas classes de imbecis que apostam nesta hipótese absurda. Os imbecis espiritualistas acreditam que isso acontece no instante em que a alma entra no corpo. Mas a alma não é uma coisa alheia ao corpo, ela é a própria vida do corpo. Para que ela entrasse num corpo já existente seria preciso que o corpo, até esse instante, não tivesse vida. Neste caso, é preciso admitir que o feto, nas primeiras semanas depois de gerado, está mortinho da Silva. Já viu coisa mais doida? Os imbecis materialistas alegam que um feto de 3 meses não se distingue, na aparência, de um feto de macaco, um argumento que é pura macaquice. Pablo Picasso, bem examinado, é mais parecido com o homem de Neandertal do que com Tom Cruise. Toda tentativa de provar que o feto não é humano esbarra em contrassensos intransponíveis. Mas negar que o outro seja humano é a mais velha desculpa de quem deseja matá-lo. A ciência nazista provava, com argumentos parecidos, que os judeus não eram gente. Afastada a hipótese maluca de que o feto não é humano, surge então a segunda pergunta decisiva: existe alguma diferença substancial entre matar um ser humano no ventre da mãe e matá-lo depois que saiu? Os aborteiros procuram enganar as mulheres com lisonjas, assegurando que tudo o que está dentro do corpo delas é delas, e que elas podem fazer o que bem entendem com o que é delas. Este raciocínio subentende que o feto é um órgão do corpo da mulher, e não um ser humano independente. Mas, mesmo que o feto fosse um órgão, que é um órgão? É, por definição, algo que não pode ser retirado sem dano para o corpo. Estão como alegar, em apoio do direito de retirar o feto, o argumento de que ele é um órgão. Se ele é um órgão, retirá-lo é mutilar o corpo. E, uma vez aceito o direito à automutilação, seria uma odiosa discriminação concedê-lo a quem desejasse cortar o dedão do próprio pé e negá-lo a quem pretendesse algo mais requintado, como cortar a própria cabeça, ou cortar o restante do corpo e sair por aí só com a cabeça flutuando no ar. Excluída, por absurda, a hipótese de que o feto seja um órgão, resta saber-se, mesmo sendo alguma outra coisa, ele pertence à mulher que o carrega no ventre. A resposta é não, porque ele não é feito só de óvulo, mas também de esperma. O esperma não é produzido pelo corpo de mãe, mas pelo do pai, que apenas o deposita no corpo da mãe. A mãe não é portanto dona do feto inteiro, mas apenas de uma parte, da outra parte, que veio do pai. Ela é apenas depositária, e tem tanto direito de jogar o feto no lixo quanto um banco tem o direito de jogar no lixo o dinheiro dos nossos depósitos. A rejeição categórica do direito ao aborto decorre de evidências cristalinas, que só uma mentalidade torpe pode negar. Mas o mal não está nas mulheres que abortam, enganadas pelo desespero. Está no defensor do aborto, que com fala mansa pretende induzi-las a tornar-se homicidas. Caso elas aceitem a proposta, das duas, uma, ou estarão criando ainda mais um motivo de culpa, sofrimento e desespero, ou então terão de sufocar no seu coração todo sentimento de culpa, tornando-se frias e desumanas como seu pérfido conselheiro.
Faço um apelo à mulher pobre e desesperada, que tem medo de pôr um filho no mundo, não creia nesses falsos amigos. Quando ouvir um deputado, um senador, um intelectual bem situado na vida dizer que defende o aborto porque tem pena das mulheres pobres, pergunta ele, mas, doutor, se o senhor é tão bom e generoso que se oferece para ajudar a matar o meu filhinho, por que não pode me dar algum dinheiro para ajudá-lo a viver? Você verá o safado usar de 1000 rodeios para fugir da pergunta. Claro. Cristo dizia que as nossas palavras devem ser sim, sim, não, não, o resto é conversa do demônio. Pode-se lá acreditar em quem não tem nada melhor a fazer pela mulher pobre do que aconselhá-la a matar seu filho. Quando vierem lhe dar esse conselho, pergunte-lhes se não teria sido bom que suas próprias mães o seguissem enquanto era tempo. Pergunte-lhes, com a mesma cara de pau com que negam a condição humana ao feto, a gente não tem o direito de pôr em dúvida, às vezes, que eles mesmos sejam humanos. Farão um sorriso amarelo e mudarão de conversa. É uma corja mentirosa e mal intencionada. Por baixo de sua conversa fingidamente bondosa, são os malditos nazistas. Cirquinho miserável, como o filósofo Olavo de Carvalho vê o quadro atual da filosofia no Brasil. Em primeiro lugar, como imitação caipira e pedantesca do que existe de mais vulgar na filosofia acadêmica europeia e norte-americana, engolido sem nenhuma seleção crítica. A escravidão mental brasileira reflete-se na linguagem em que escrevem os nossos filosofantes universitários, um português germanizado, afrancesado ou anglicizado, todo cheio de tiques e trejeitos, no qual não se reconhece nem o idioma de Machado de Assis nem o do seu Zé da Esquina, que para mim são as duas autoridades máximas em questões de estilo. Quem só pode filosofar na língua do vizinho, é que pensa com a cabeça do vizinho. E como transplante de cabeça não existe, fica evidente que o sujeito que fala assim não está realmente pensando, mas apenas mimetizando, macaqueando o que no fundo não entende. Em segundo lugar, é uma filosofia na qual as considerações burocráticas, funcionais, carreirísticas e corporativísticas, para não falar do facciosismo político disfarçado ou ostensivo, predominam amplamente sobre a vida interior, a meditação profunda ou mesmo o estudo puro e simples. Descontadas as honrosas e infalíveis exceções, é um cirquinho miserável. Como dono de um estilo de grande eficácia literária, que relação você estabelece entre a problemática filosófica e a problemática poética? Tudo o que conhecemos pelos sentidos é reorganizado, em primeiro lugar, pela imaginação. Sem síntese imaginativa, não se chega a nenhuma síntese conceptual. Logo, o sujeito que chega a captar alguma noção importante através da imaginação tem duas opções, ou lhe dá logo uma expressão artística, poética, pictórica, etc., e integra imediatamente na cultura ambiente, na linguagem comum, ou espera mais um pouco até integrá-la mais profundamente no corpo total de suas próprias concepções gerais. No primeiro caso, ele é um poeta. No segundo, um filósofo. A única diferença é essa: o filósofo é um poeta que decidiu esperar mais um pouco, o poeta é um filósofo que ficou com pressa. Por isto o gênio precoce é mais comum em poesia do que em filosofia. Tudo começa com a imaginação poética. Quem não tem isto não tem nada. Quem tem pode escolher seu caminho, como o jovem Platão que, ouvindo Sócrates, desistiu de ser poeta e então teve de esperar até os 50, os 60 anos para se realizar literariamente, agora na condição de filósofo. Ou como o jovem Dante que, lendo Aristóteles, achou que era melhor colocá-lo em versos o quanto antes. E há outros que ficam no meio do caminho, como Nietzsche, que meditou demasiado para um poeta e demasiado pouco para um filósofo. Devemos celebrar a morte das ideologias em nome da filosofia. Ou essa morte implicará uma ausência de posições definidas no campo da pragmática poética e social? Não creio que as duas grandes ideologias tenham morrido, elas se casaram e estão gerando um filho monstro, o Estado que é liberal capitalista em economia e socialista em tudo mais. Os neoliberais estão muito enganados em achar que a liberdade econômica traz consigo as outras liberdades. Na verdade, a antiga inteligência esquerdista conquistou posições importantes na nova ordem e pressiona em favor de novas legislações que produzem fatalmente uma intervenção cada vez maior do Estado na vida privada dos cidadãos, diminuindo a liberdade de agir e até a liberdade de pensar. Tendo desistido de implantar a economia socialista, estão criando o socialismo da psique, o qual, lisonjeando as massas com a promessa de novos direitos sociais, na verdade cria mais delegacias, mais tribunais, mais fiscalização, mais burocracia, mais opressão. Os capitalistas ficam satisfeitos, porque o Estado não se mete na vida deles. Os intelectuais de esquerda também ficam contentes, porque o Estado atende a todas as suas reivindicações e os trata a pão de ló. O homem do povo é que fica espremido, porque é cada vez maior a carga de leis que o oprimem e complicam sua vida. Se a esquerda intelectual continua reclamando, suas lágrimas são de crocodilo, nem nos regimes comunistas ela teve o poder e o prestígio que tem hoje nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Alemanha.
E quanto mais o Brasil se integrar na chamada nova ordem, mais a intelectualidade brasileira vai adquirir poder, e mais vai choramingar para fingir que não tem nenhum. A filosofia pode possibilitar ainda caminhos para um reencontro do homem consigo mesmo. Pode, mas há dois problemas. De um lado, o esforço filosófico é pesado demais para o homem das ruas, o trabalhador, o cidadão comum. Só um gênio assombroso, um gênio da força de vontade, seria capaz de passar 8 horas por dia trabalhando num banco e depois ir examinar a fundo a metafísica de Aristóteles. Tragicamente, o tempo livre, na sociedade tecnológica, diminuía em vez de aumentar. Isto cria toda uma cultura da pressa, que é a cultura da dispersão e da neurastenia, e as pessoas acabam ficando sem a mínima condição de filosofar. De outro lado, a filosofia como profissão universitária tende cada vez mais a se adaptar a essa cultura, em vez de lhe oferecer alternativas criadoras. Por essas razões, a filosofia conserva, no fundo, seu potencial libertador, mas as condições de realizá-lo se elitizam a cada dia, por obra e graça, em parte, daqueles mesmos intelectuais que vociferam contra o elitismo para que ninguém perceba que a elite são eles. Você acredita numa filosofia perene, perpassando, através das épocas, as mais diversas e até as mais desencontradas filosofias? Acredito, de certo, mas tudo o que é perene não pode se manifestar plenamente nas formas do tempo. As obras do tempo, da história, indicam ou simbolizam a eternidade, mas certamente não podem realizá-la. Por isto, a filosofia perene, tal como a entendo, não pode ser bem expressa na forma de uma doutrina acabada. Como tudo o que é vivo, ela assume formas diversas e aparentemente opostas. Encontro-a, por exemplo, em Schelling e St. Tomás. A verdadeira filosofia perene é a profunda vocação do homem para a busca da unidade. Tentar cristalizar esta vocação numa doutrina que tornasse dispensável a busca seria autocontraditório. O importante é, como se diz, não deixar a bola cair, é partir de novo em busca da unidade cada vez que ela desapareça dos nossos olhos, velada pela confusão do mundo e pelas controvérsias dos doutores. No seu modo de ver, qual a perspectiva para as grandes religiões tradicionais no próximo milénio? Ou elas aprendem a se amar umas às outras, a se compreender e a maravilhar-se na unidade da sua diversidade, ou então o Estado vai reduzi-las a relíquias sem serventia. Fico muito feliz quando vejo o Papa João Paulo II, o homem mais assombroso deste século, dirigir-se aos muçulmanos e budistas como a irmãos. Um sujeito que, no Brasil, tem feito o melhor possível para a fraternidade interreligiosa é o Rabino Sobel, em São Paulo. Uma cena que me comoveu muito foi quando, na mesquita de São Paulo, o sheik, um egípcio, vendo entrar uma moça com um crucifixo no pescoço, a elogiou muito por ser cristã num mundo materialista. Mais ou menos como disse o filósofo italiano Enzo Passi, ou nos entendemos por trás de nossas diferenças, ou a burocracia que domina o planeta vai usá-las como uma grelha para nos assar vivos.